Olá! Sabe, em toda operação ambiental, seja num incêndio gigante ou num desastre, tem sempre aquele momento crucial em que a estratégia precisa virar ação. Exatamente nesse ponto que a gente encontra o terceiro sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. Vamos entender direitinho como esse profissional se torna o gestor tático que coloca ordem no caos? Olha, essa frase do nosso material de base resume tudo perfeitamente. A missão não é só apagar o fogo ou fazer um resgate. É sobre organizar a resposta inteira, garantindo que cada passo, cada movimento seja preciso, seja seguro. É a arte de coordenar tudo, mesmo debaixo da maior pressão que se possa imaginar. Para a gente destrinchar esse papel, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o sargento como esse gestor tático. Depois, como ele gerencia pessoas e equipamentos. Em seguida, a aplicação dos protocolos operacionais. Aí a gente fala da logística da operação. E, por fim, sobre o papel dele como líder e a sustentabilidade das ações. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. O terceiro sargento não é só um supervisor, sabe? Ele é o líder tático ali no campo de batalha ambiental. É a pessoa que está na linha de frente, tomando decisões que afetam diretamente o sucesso ou o fracasso da missão. E para a gente entender o papel dele, primeiro a gente precisa conhecer a equipe, a fração. Esse é o nome da unidade básica de operação. Pensa nela como se fosse o time de resposta imediata, sabe? E o terceiro sargento é o comandante direto dessa galera, responsável por cada membro e cada ação que eles tomam. Agora, o que eu acho mais interessante aqui é essa ideia do elo. Pensa só, o comando superior define uma estratégia geral. Mas quem é que traduz isso em tarefas concretas para a equipe? É o sargento? Ele é a ponte que conecta o plano com a execução, garantindo que a visão se torne realidade ali no terreno. Bom, avançando para o nosso próximo ponto, nenhuma estratégia do mundo funciona sem os recursos certos, né? E aqui a gente está falando de dois tipos, o humano e o material. E saber gerenciar os dois com maestria é o que no fim das contas separa o sucesso do fracasso. Gerenciar pessoas sob estresse exige método, não dá para ser no improviso. Primeiro, clareza total. Todo mundo precisa saber seu papel. Depois, usar a habilidade de cada um da melhor forma possível. A comunicação tem que ser direta, sem chance para dupla interpretação. E, claro, a supervisão constante para garantir que o plano está sendo seguido, mantendo a equipe unida e, principalmente, segura. Agora, do lado material, o controle tem que ser igualmente rigoroso. O sargento tem que garantir que tudo esteja pronto antes da ocorrência chegar. Isso significa checar se está tudo funcionando, saber com quem está cada item, cuidar da manutenção e já pensar lá na frente, antecipando o que vai precisar ser reposto. E aqui fica uma pergunta para a gente pensar. Numa operação ambiental, um único equipamento que falha, sei lá, uma bomba d'água que quebra, um rádio que fica sem bateria, isso pode comprometer a missão inteira, pode colocar vidas e ecossistemas inteiros em risco. A atenção aos detalhes não é um luxo, é uma necessidade absoluta. E além das ferramentas, é fundamental gerenciar a energia da equipe. O sargento funciona quase como um guardião do bem-estar do pessoal dele. Ele está sempre de olho em sinais de cansaço, garantindo as pausas e mantendo o moral da tropa lá em cima. Uma equipe exausta comete erros, e na proteção ambiental, erros podem ser catastróficos. Certo. Com a equipe e os equipamentos prontos, a gente entra na execução. E para garantir segurança e eficiência, bombeiro não depende de improviso. Eles usam protocolos, que são basicamente um manual de instruções testado e aprovado para agir rápido sob pressão. E essa imagem aqui ilustra a diferença de forma brilhante. De um lado, com protocolo, a gente tem segurança, rapidez, coerência. Do outro, sem protocolo, o que reina é a improvisação, o risco e o caos. Para o sargento, aplicar o protocolo certo é o caminho mais rápido para tomar a melhor decisão. Vamos ver um exemplo prático. No incêndio florestal, o protocolo guia as ações. E a primeira coisa é avaliar o vento. Isso é crucial, define toda a estratégia. A partir daí, as tarefas são divididas, a segurança é garantida com os equipamentos e a comunicação, e no final tudo é registrado para ter controle da operação. Agora, se o desafio é um vazamento químico, o protocolo muda completamente. A prioridade número 1 é identificar a substância para entender o tamanho do risco. Daí para frente, o foco é proteger o ambiente, o bombeiro e a comunidade, isolando a área e usando a técnica de controle certa para aquele produto. Já num desastre natural, tipo um deslizamento, o protocolo vai enfatizar a avaliação dos riscos imediatos, a organização das equipes para funções diferentes, resgate, apoio e, um ponto fundamental, a integração com outras agências. Ninguém trabalha sozinho nessas horas. Então, o ponto principal é o seguinte: um bom protocolo não é um livro de regras super complexo.
Pelo contrário, ele tem que ser curto para ser lembrado sob estresse, claro, para não gerar dúvida, adaptável à realidade do local e, o mais importante de tudo, treinado à exaustão, até virar um reflexo. Mas para que a equipe continue atuando, ela precisa de suporte, certo? E é aqui que entra a logística, que é tipo o motor silencioso que mantém a operação funcionando por horas, ou às vezes por dias inteiros. Especificamente, a gente está falando da logística de curto prazo. O que é isso? São aquelas ações imediatas que garantem que a equipe no campo tenha tudo o que precisa para começar o trabalho e se manter firme nas primeiras horas, que são sempre as mais críticas. O sargento precisa planejar tudo isso. Combustível para as viaturas, água para beber e para combater o fogo, baterias extras para os rádios não pararem de funcionar, comida para manter a energia da equipe e, claro, um plano bem definido para o deslocamento seguro de todo mundo. E quando os recursos da própria unidade não são suficientes, aí o sargento aciona o que a gente chama de apoio mútuo. Essa colaboração com outras instituições como a Defesa Civil ou as prefeituras funciona como um multiplicador de forças, permite uma resposta muito maior e mais robusta. E olha só, mesmo depois que a emergência acaba, o trabalho de logística continua. É preciso recolher tudo, limpar, verificar o que foi perdido ou danificado e, o mais importante, reabastecer tudo. A unidade tem que estar 100% pronta para a próxima chamada, que pode acontecer a qualquer minuto. Então, quando a gente junta todas essas peças, gerenciamento de pessoas, de equipamentos, os protocolos, a logística, o que aparece é um papel que vai muito além da parte técnica. A gente vê a figura de um líder, que é fundamental para a resposta ambiental dos dias de hoje. E essa citação amarra o nosso raciocínio de uma forma poderosa. Essa habilidade do sargento de organizar, gerenciar e padronizar a resposta lá no terreno é o que torna o Corpo de Bombeiros de Goiás uma referência, protegendo não só pessoas, mas um bioma tão valioso como o nosso Cerrado. No cenário em que os desafios ambientais são cada vez maiores e mais complexos, a figura desse líder tático bem preparado é talvez a nossa linha de defesa mais importante. A preparação contínua desses sargentos não é só sobre responder a emergências, é sobre antecipar e diminuir os impactos futuros. A pergunta que fica não é só se eles estão prontos, mas se a sociedade como um todo está preparada para o que vem a seguir.